Antes de nós lermos esse texto, o Evangelho de João, capítulo 12, verso 37 ao verso 45, permita-me fazer algumas considerações. Primeiro, eu gosto de entender que nós recebemos dois chamados no curso da nossa vida, um decorrente do outro. O primeiro chamado, ele é aquele chamado em que, pela graça de Deus, o Espírito Santo nos convence da nossa condição e nos tira do estado de pecado, de escravidão no pecado, para o reino do Filho de Deus. Esse é o processo da nossa conversão, da nossa salvação. Uma vez que nós somos convertidos pela graça de Deus, uma vez que estamos salvos na presença de Deus, aí nós recebemos um segundo chamado. Ou pelo menos nos conscientizamos desse segundo chamado após a nossa conversão, que é o chamado para sermos testemunhas do Senhor em todo o mundo. Esta é a história da nossa vida. Uma vez salvos, somos chamados para proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas. É o que diz o apóstolo Pedro. E considerando exatamente isto, eu gostaria de, nesta manhã, falar aos irmãos a respeito de um tema muito importante que toca todas as nossas vidas, não apenas a mim como pastor, mas também a toda a igreja, todos nós, indistintamente. É que crer em Jesus exige de nós, ou implica, o testemunho de Jesus a todo mundo. O fato de eu crer no Senhor e ter convicção de quem é o Senhor e do que Ele fez na cruz a favor de mim e de todos aqueles a quem Ele deseja chamar, exige de mim esta responsabilidade de dar testemunho a outras pessoas. É exatamente isso que nós veremos nesta manhã. E ao lermos este texto de João, eu estarei destacando aqui alguns grupos que estão diante de Jesus e como eles são expostos pelo próprio evangelista, com esta finalidade de mostrar para nós como crer em Jesus exige exatamente esta responsabilidade de testemunhar a respeito dele. Vamos ler o texto a partir do verso 37. E embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, não creram nele, para se cumprir a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso não podiam crer, porque Isaías disse ainda: cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam, e sejam por mim curados. Isto disse Isaías, porque viu a glória dele e falou a seu respeito. Contudo, muitos dentre as próprias autoridades creram nele, mas por causa dos fariseus não o confessavam, para não serem expulsos da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. E Jesus clamou dizendo: quem crê em mim, crê, não em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Vamos orar? Bendito Deus da nossa salvação, aqui estamos na sua presença pelos méritos do teu Filho, Jesus Cristo, por quem nós alcançamos a salvação. Nós te louvamos por isso, ó Pai, e pedimos que na exposição da sua palavra nesta manhã, o Senhor possa falar aos nossos corações e nos encorajar a fazer aquilo que o Senhor requer de todos nós, que é de sermos testemunhas da salvação em todo o mundo. Nós oramos por isso, confiantes, em nome de Jesus. Amém. Como já disse, eu quero destacar aqui pelo menos 3 grupos que estão diante de Jesus. O primeiro grupo se encontra no verso 37 ao verso 41. O segundo grupo encontra-se no verso 42 e 43. E o terceiro grupo, verso 44 e 45. Cada um desses grupos são aqui apresentados com uma reação àquilo que Jesus está fazendo. Vamos verificar cada um desses grupos primeiro. O primeiro grupo, verso 37, o texto começa dizendo que embora tivesse feito
tantos sinais na sua presença. Aqui Jesus está diante de um grupo de pessoas realizando muitos sinais. O próprio João quantifica, não eram poucos sinais, eram muitos sinais. Tantos sinais estavam sendo feitos na presença deste grupo. Que sinais são esses que João está aqui tratando? Estes são aqueles sinais que Mateus relaciona lá no capítulo 11 do seu Evangelho, versos 2 ao verso 5, que Jesus está ali fazendo. Ele está pregando o Evangelho aos pobres, está curando os leprosos, purificando os leprosos, dando vista aos cegos, fazendo com que mudos falassem, ressuscitando mortos. Estes eram sinais messiânicos. Eles estavam reservados para a manifestação do Messias, de modo que aquele que viesse operando esses sinais seria, obviamente, identificado como Messias. Esses sinais eram a certificação, portanto, de que este era de fato o Messias, o profeta. Essa foi a pergunta que João fez através dos seus discípulos a Jesus: és tu que estávamos esperando ou haveremos de esperar por outro? E Jesus então manda através dos seus discípulos esta mensagem, João: aquilo que eles estavam vendo e vendo, ouvindo e vendo. E aí ele faz a relação desses sinais que ele estava operando. Então, estes sinais, eles eram incontestáveis. Ninguém estava fazendo naqueles dias os sinais que Jesus estava fazendo. Se trouxesse, por exemplo, um morto diante de Jesus, Jesus fazia com que aquele morto se levantasse, diante de todos. E ninguém poderia contestar aquilo que estavam vendo com seus próprios olhos. Eram sinais incontestáveis, mesmo para aquele que não conhecia as Escrituras. Aquilo que estava sendo feito ali, pelo menos, não poderia ser jamais contestado, porque eram sinais verdadeiros. E o texto diz que, embora Jesus estivesse fazendo tantos sinais na presença deles, o que diz o texto? Não creram nele. E o verbo está no imperfeito. Isso significa que não foi uma situação pontual, do tipo, Jesus fez uma única vez, aí alguém não conseguiu entender o que estava acontecendo, outros não conseguiram ver exatamente o que estava acontecendo por causa da multidão e foram para casa em dúvida. Não, Jesus estava fazendo esses sinais frequentemente. Então, se numa situação ficou alguma dúvida, na outra a dúvida teria que ser eliminada. Mesmo Jesus fazendo esses sinais frequentemente na presença deles, diz o texto que eles não creram em Jesus. E esta é uma situação que nós nos incomodamos. Como pode alguém, diante de sinais tão verdadeiros, incontestáveis como estes, e ainda assim não acreditar que aquele que estava operando aqueles sinais era de fato o profeta, era de fato o Messias? E isto nos ajuda a entender por que João, na sequência, no verso 38, cita uma passagem do profeta Isaías, que se encontra no capítulo 53, no verso 1. Isaías foi um profeta que pregou nos seus dias, mas sofreu a angústia de não se sentir ouvido por aquela geração. Ele pregava, ele anunciava de maneira clara, incontestável, como Jesus estava ali realizando aqueles sinais na presença deles. Os sinais eram feitos diante dos seus olhos, ao alcance da compreensão, da razão. Mesmo assim, eles não estavam crendo, como não estavam crendo nos dias de Isaías. E a indagação de Isaías, verso 38, foi esta: Senhor, quem creu em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor? Essa era a impressão de que aquela geração é uma geração perdida, ninguém estava ouvindo, ninguém estava crendo. Onde estão os eleitos? Onde estão aqueles que devem ser convencidos pela sua palavra? E aí, embora ele se lembra desta indagação de Isaías, esta perturbação de Isaías, ele encontra no próprio livro de Isaías a resposta teológica para aquilo que estava acontecendo. Verso 39 diz: por isso, por causa disto,
Em razão disto, não podiam crer, e de fato não podiam crer. E a resposta teológica está aí, porque Isaías disse ainda, capítulo 6 de Isaías: cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam e sejam por mim curados. A única possibilidade de alguém estar vendo aqueles sinais reservados segundo as profecias para a manifestação do Messias, a única possibilidade de não crer naquilo que estava sendo feito é por realmente vontade e ação soberana de Deus naqueles homens. O próprio Deus se encarregou, como diz o texto, de cegar os olhos e endurecer o coração, para que não entendessem aquilo que eles estavam vendo, para que não vissem aquilo que eles estavam vendo, e nem entendessem com o coração, para que não fossem convertidos. O próprio Deus se encarregou de impedir que aqueles homens crescem. Por isso, nada daquilo estava fazendo sentido para eles. Embora Jesus estivesse fazendo tantos sinais, eles não creram porque não podiam crer, porque o próprio Deus se encarregou disso. Soberanamente, Deus estava por trás desses eventos, impedindo que estes crescem. Mas há um segundo grupo no texto, verso 42 e verso 45. E a conjunção aí, contudo, começa dizendo exatamente a parte destes que foram acabados de serem descritos. Há uma outra parcela de pessoas diante da qual Jesus está fazendo os mesmos sinais. Olha o que diz o texto: muitos, contudo, dentre as próprias autoridades, creram nele. E aqui nós nos sentimos aliviados, afinal, há alguém no meio da multidão que está crendo, e as autoridades estavam crendo e tinham que crer mesmo. E a explicação que nós temos porque estas autoridades estavam crendo é porque eram conhecedoras dos textos, eram as pessoas instruídas. O cenário em que Jesus se encontrava era o cenário da Galileia. A palavra Galileia vem do aramaico, significa círculo. A ideia desta palavra, ou circunferência, a ideia dessa palavra é que o povo judeu ali no norte da Palestina estava cercado por povos gentios, povos ímpios. Ao norte havia, por exemplo, o Líbano, do outro lado Síria, Decápolis, abaixo havia Pérea, ao lado de Pérea havia Samaria, e do lado ocidental da Galileia havia uma faixa estreita de terra que pertencia aos fenícios. Já devem ter ouvido falar das cidades Tiro e Sidom, as principais cidades da Fenícia. No meio havia a Galileia, daí porque a palavra significa círculo. Era um povo cercado por povos ímpios, gentios, e ali era uma região extremamente pobre. Tudo que eles plantavam era para a sua própria subsistência. Eles não podiam exportar para os principais importadores da época, Líbano e Egito, por exemplo, e onde há pobreza não há boas escolas, e era uma região tomada quase que absolutamente por pessoas não instruídas, analfabetas. E numa região como esta havia dependência de tudo, da religião, havia dependência da política, havia dependência da economia de outros povos. Então era um povo extremamente carente, extremamente pobre, e Jesus está ali fazendo esses sinais, e as autoridades estavam acompanhando aqueles sinais. Elas eram instruídas na lei, eram pessoas educadas na lei, sabiam ler, e não apenas ler, mas compreender, interpretar aquilo que estavam lendo. E as autoridades, elas então começaram a comparar o que dizia a profecia de Isaías com aquilo que Jesus estava realizando. O resultado era lógico: é o Messias, aquele a respeito de quem as profecias estavam apontando e indicando, a respeito de quem o povo judeu estava aguardando, porque estes sinais eram sinais messiânicos. Bastava agora às autoridades, com esta certificação escriturística, vamos chamar assim,
porque a Escritura comprovava que Jesus era o Messias, dar testemunho de Jesus para aquelas populações, para aquelas pessoas. Mas olha o que diz João a respeito de como eles agiram mesmo crendo em Jesus. Verso 42, mas, e a história muda, por causa dos fariseus, não o confessavam, para não serem expulsos da sinagoga. Eles temeram que, ao afirmar para aquela geração ser aquele Jesus Cristo, fossem expulsos da sinagoga. Então eles consideraram mais importante preservar a posição que eles estavam ocupando, bem como os privilégios que ela reservava, do que trazer este testemunho público a respeito de Jesus. A razão para aquele comportamento das autoridades está explícito aí no verso 43. O verso 43 diz que eles amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Essa foi a razão por que eles agiram daquela forma. A palavra glória é uma palavra que nós usamos muito nos nossos cultos. No entanto, nem sempre entendemos o que essa palavra significa. Essa palavra, ela tem origem na língua grega, ela vem da palavra doxa, que significava naqueles dias pelo menos 3 coisas. Poderia significar uma opinião comum, um argumento. Alguém, se chegasse a mim e me fizesse algum tipo de pergunta, a minha argumentação ou a minha opinião poderia ser compreendida através dessa palavra, doxa. Mas a palavra doxa também ela poderia ser compreendida como uma referência à autoridade de alguém, às virtudes de alguém. Poderia ser usada para se referir à admiração que aquela pessoa deveria receber e era digna dela. É nesse sentido que em geral usamos a palavra doxa nos nossos cultos, quando estamos reconhecendo a sublimidade do caráter e da presença de Deus, quando estamos reconhecendo a sua autoridade soberana, como estamos elogiando o seu caráter, estamos glorificando a Deus. Mas a palavra doxa também naqueles dias poderia significar peso. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios capítulo 4, verso 17, usa essa palavra exatamente com esta referência, quando diz que a nossa leve e momentânea tribulação produz em nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Doxa era um peso que se usava nas balanças, nas feiras populares. Até hoje, em algumas feiras, nós encontramos essas balanças. Você chega na balança e pede lá 1 quilo de chuchu, ou 1 quilo de piqui. É isso mesmo que eu quero, 1 quilo de piqui. Põe aí 1 quilo de piqui. Aí coloca uma porção de piqui de um lado, e de outro lado, o que eles faziam? Colocavam um peso, e aí eles iam, um peso equivalente a 1 quilo, em busca de achar o equilíbrio. Então, quando eles achavam o equilíbrio, eles tinham a percepção de que do outro lado havia realmente 1 quilo de piqui. Oh, maravilha! Então, esta palavra tinha também esse significado, peso, esse peso que se usava nas balanças. Olhando para o nosso texto novamente, verso 43, nos parece que é exatamente isso que as autoridades estão fazendo. Estão pesando de um lado o peso da glória de Deus e do outro lado o peso da glória dos homens. O peso da glória de Deus está dizendo: dê testemunho a respeito de Cristo às pessoas. Vá, fale a respeito do Evangelho, prontifique-se, abnega-se, disponha-te, saia, perdoe, ajude, socorra o necessitado. Fale a respeito de Jesus para as pessoas que estão em sua volta, seus colegas da escola, da faculdade, seus colegas do trabalho. Esse é o peso da glória de Deus sobre aqueles que creem. Fale,
Não prive essa geração de crer, de confiar, de acreditar, de conhecer. E o peso da glória dos homens está dizendo o contrário. Deixa de ser bobo. Você já recebeu a salvação. Deus já foi bondoso para contigo. Agora, desfrute das bênçãos. Não precisa sair. Não precisa falar do Evangelho. Olha, se você falar a respeito de Jesus para as pessoas que estão em sua volta, sabe o que vai acontecer? Elas vão te criticar, elas vão te perseguir, elas vão te menosprezar, elas vão te tratar de maneira diferenciada. Você vai se sentir discriminado, você vai se sentir rejeitado. Deixa de ser bobo, não doe, não vá para trabalho missionário algum, não pregue o Evangelho para os seus vizinhos, você vai incomodá-los. Afinal de contas, eles são tão sistemáticos. Não perturbe os seus vizinhos, fique aí, onde você está. Deus é soberano, Ele sabe quem será salvo, Ele tem poder para salvar quem Ele quer, pelos meios que Ele deseja. Então fique quieto no seu canto, deixe isso só para Deus, Deus vai se encarregar disso. Aí você começa a pesar, de um lado a glória de Deus, do outro lado a glória dos homens. A conclusão que as autoridades chegaram é a conclusão que nós facilmente, por causa da nossa natureza, chegamos também facilmente. É mais fácil carregar o peso da glória dos homens do que o peso da glória de Deus, porque a glória de Deus é de Deus, e quando ela vem sobre nós pesando, a única possibilidade de nós nos aliviarmos dessa glória que está pesando sobre nós é obedecendo. E quando nós obedecemos, o que acontece? A glória vai para Deus. Agora, o peso da glória dos homens é um peso fácil de ser carregado, é muito leve, porque combina com a nossa natureza, combina com os nossos interesses. Enquanto Cristo possui um caráter ministerial de abnegação, de renúncia, de doação na cruz, o peso da glória dos homens combina com a nossa natureza pecaminosa que diz: preserva-te a ti mesmo, conserva-te a ti mesmo. Como diz Pedro, sob a influência de Satanás, a Cristo: isto de modo algum acontecerá contigo. E Jesus imediatamente repreendeu, porque aquele conselho não combinava com o seu ministério messiânico. E aqueles que seguem Jesus, diz Mateus no capítulo 16, devem o quê? Negar a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo, porque o caminho do Cristo, o caminho de Jesus, é o caminho em que a glória de Deus pesa sobre nós e nós damos glória a Ele mediante obediência, testemunho. E as autoridades aqui, elas creram, mas elas não confessaram publicamente Jesus àquelas gerações. Por quê? Porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. O primeiro grupo é formado por aqueles que veem os sinais, mas não creem porque não podem crer, e não vão crer mesmo. Pregação do Evangelho, os testemunhos, nada disso vai fazer o menor sentido. O segundo grupo é o grupo formado daqueles que veem os mesmos sinais, ouvem as mesmas palavras e creem, mas se negam a dar testemunho de Jesus publicamente por medo dos prejuízos sociais que isso pode trazer. O terceiro grupo está no verso 44 e verso 45. Jesus diz, João diz: e Jesus clamou dizendo: quem crê em mim, crê, não em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Aqui parece um paradoxo. Jesus está dizendo que quem crê em mim, crê, não em mim. Este grupo é o grupo que vê os mesmos sinais, ouve as mesmas palavras, se encontra nas mesmas circunstâncias e crê. Crê em Jesus, sabe que Ele é o Salvador do mundo, tem essa certeza, essa convicção de que Ele é o Salvador do mundo. Mas esse grupo, diferente dos dois primeiros grupos que ficaram apenas em Jesus,
esse grupo, ele é um grupo que crê em Jesus, mas crê também no Pai. Vê além o que está envolvido no ministério de Jesus. Um Deus que por amor e soberanamente enviou o seu único Filho, o qual veio, encarnou-se, estava sofrendo a humilhação de viver entre os homens, na condição dos homens, e sendo perseguido pelos homens, diante do qual havia uma cruz esperando por ele. Ele haveria de morrer, ele haveria de ser sepultado, mas ele também haveria de ser ressuscitado ao terceiro dia e ser assunto aos céus. Este Jesus é o Jesus que este grupo vê aqueles sinais como que indicadores a respeito deste Messias e crê nele, mas crê que Jesus é o agente de um projeto de salvação, que Deus está por trás, coordenando todos os eventos da história. Este grupo crê numa obra missionária que Deus está realizando através do seu Filho Jesus Cristo. Entende esse processo, crê nesse processo. Por isso Jesus diz que aquele que crê nele, crê não apenas nele, mas também naquele que o enviou, o Deus que é missionário, o Deus que é missionário. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou, porque Jesus é a revelação exata de quem é o Pai. Então estes, diferentes daqueles dois primeiros grupos, eles olham para Jesus e percebem que Jesus é o agente de salvação, é o rei que está trazendo o seu reino, está estabelecendo o reino de Deus naqueles dias. E aquelas pessoas que estavam ali seriam o objetivo destes que creem em Jesus através de um testemunho fiel e verdadeiro. Este é o grupo daqueles que creem e daqueles que se envolvem, participam, dão testemunho, falam a respeito de Jesus, porque creem e porque percebem que ao anunciarem Jesus, eles estão anunciando o Deus que por meio de Jesus deseja salvar todos aqueles que se encontram nas trevas. E aí, para sabermos em qual desses três grupos com qual desses três grupos nós nos identificamos, eu quero apresentar aos irmãos um quarto grupo que eu não anunciei no início, no verso 46. Verso 46 diz assim: eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Há um quarto grupo aqui diante de Jesus, um grupo formado por aqueles que não tiveram a oportunidade de ouvirem e nem verem aquilo que ele estava fazendo. E é exatamente para esses que Jesus veio. É exatamente para esses que Jesus veio. Existe um quarto grupo, meus irmãos, um grupo formado por pessoas da nossa família que ainda não tiveram a oportunidade de crer, porque ainda não ouviram o nosso testemunho, e Deus deseja salvar, tirar do meio das trevas. Há um grupo, meus irmãos, formado por pessoas que vivem em nossa volta, na rua da nossa casa, mas que ainda não ouviram o nosso testemunho e que precisam ouvir o testemunho que nós carregamos como seguidores de Jesus Cristo, de que Ele é o Messias, Ele é o Salvador. Há um grupo de pessoas formado por aqueles que não tiveram oportunidade de se refugiar, porque se encontram nos hospitais, se encontram nas cadeias, se encontram nas ruas da nossa cidade, marginalizadas, esquecidas, abandonadas, vítimas dos seus próprios pecados, mas também de um abandono das nossas autoridades, e que se encontram aí, esquecidos. Pessoas que estão passando fome no mundo inteiro, pessoas que estão passando por sede no mundo inteiro, refugiados que estão saindo desesperados dos seus países, entrando de maneira ilegal
em outros países, vivendo sabe Deus como. Há pessoas, meus irmãos, como nós vimos na semana passada, eu e o missionário Eliezer, na comunidade de Silêncio, no interior do Pará, que foram alcançados pelo testemunho do Evangelho que o Ministério de Homens levou no primeiro semestre, mas que agora está lá, no meio do mato, carecendo de pessoas que possam ensinar frequentemente a elas o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Chegamos naquela comunidade na semana passada, encontramos ali um grupo de irmãos que ouviu o Evangelho no primeiro semestre e desde então passou a crer em Jesus e todos os dias se reúne para orar e para ler a Bíblia, sem uma liderança no meio deles. Chegamos, eles estavam entusiasmados com a oportunidade que Deus estava concedendo de ouvirem a palavra do Senhor. E temos agora o desafio de ajudar aqueles irmãos no próximo ano. E se Deus permitir, isso vai acontecer. Pessoas estão sendo mobilizadas para isso. Durante 11 anos, nós estivemos evangelizando no Peru. Quantas e quantas comunidades quechuas nos altos dos montes nós tivemos a oportunidade de chegar. E quantas pessoas nesses anos eu tive a oportunidade de conhecer pessoas que já ouviram falar da Bíblia, mas nunca tinham visto a Bíblia. E podemos oferecer uma Bíblia de presente àquelas pessoas. Há muitas pessoas em nossa volta, meus irmãos, que ainda se encontram nas trevas, carecendo ouvir a palavra do Senhor. Nós temos nas nossas mãos a candeia, nós temos nas nossas mãos a palavra que ilumina o caminho daquele que se encontra nas trevas. E o desafio para nós, como cristãos, como discípulos de Jesus, é que nos comprometamos com esta responsabilidade de anunciar a luz aos povos, chamando-os ao arrependimento, chamando-os para que vejam Jesus como nosso Salvador, o único Redentor. O mundo passa, meus irmãos, bem como todas as suas concupiscências. Se há algo que nós devemos nos apegar nessa vida, nesses dias que são maus, nesses dias que são atribulados, antes da vinda de Jesus, é a este compromisso de anunciar o Evangelho do Senhor Jesus. Que nesta manhã você creia, que nesta manhã você diga ao Senhor: Pai, aqui está a minha vida, e eu quero me comprometer com o testemunho do Teu Filho neste mundo. Usa minha vida e me envie para onde o Senhor deseja me enviar. Que nesta manhã você ouça o chamado do Senhor e se levante com alegria para servi-lo por todos os dias da sua vida. Que nesta manhã você elimine do seu coração todo desânimo e incredulidade. Que nesta manhã você possa dizer para você mesmo: a partir de hoje, a partir de agora, eu estarei comprometido com a missão de Deus neste mundo, que é de revelar a glória de Deus a todos aqueles que se encontram nas trevas. E que o Senhor nos abençoe como igreja, para a glória dEle.